Bom dia, pessoal. Iniciando mais uma live. Iniciamos mais uma live. Segunda live da semana. Nós temos aqui uma live toda segunda, quarta e sexta-feira. De preferência sempre às 8h30 da manhã. Então é algo para a gente já começar a semana, né? Se você já está acompanhando aí há algum tempo o que é o rugir do leão. O leão, ele acorda para rugir. Ele acorda para rugir. Quando ele ruge, ele vai espantar seus inimigos. Ele vai avisar para a selva que o leão acordou. Então, o que entendemos com isso? Acorde rugindo, acorde para liberar o rugido. Qual rugido? O rugido do leão da tribo de Judá. Verdades que ele tem colocado dentro da sua vida que você precisa liberar para esse mundo. Verdades que estão aí dentro de você, e é muito importante que você aprenda a rugir, porque no processo de aprender a rugir, de liberar aquilo que está dentro de você, né, isso é algo que vai impactar muito no mundo espiritual. As trevas são muito agitadas quando os filhos de Deus começam a rugir. Quando eles começam a liberar o seu rugido, eles vão estremecer todas as obras das trevas. E é muito importante que possamos aprender a fazer isso. Fabiola, quanto tempo, hein, Fabiola? Então é muito importante aprendermos a fazer isso, a liberar o rugido do leão. E a gente está aqui hoje para continuar liberando esse rugido. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro. Novembro para mim é um mês muito especial. Tem duas datas muito importantes. Primeira data importante do mês de novembro, aniversário de casamento, dia 8 agora eu vou fazer 16 anos de casado. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela fala que a casa, a fazenda, isso pode o homem dar, mas uma mulher, a esposa, a companheira, é o Senhor que dá. Então, eu sou muito feliz com a esposa que o Senhor me deu, eu sou muito feliz com aquilo que nós estamos construindo. Então, é motivo de muita alegria. Então, dia 8 agora a gente completa 16 anos de casado, vamos ter um momento de celebração, mas também no dia 22 de novembro, coloque isso aí na sua data, dia 22 de novembro, eu faço aniversário também. Então, para mim, novembro é um mês muito especial. É um mês onde eu gosto de recordar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Estou aí caminhando para uma década, velho, uma década de vida. Estou caminhando ainda, não cheguei lá, né? Mas glória a Deus, você poder ver, sabe, você alcançando quase 50 anos de vida e estar na presença do Senhor, você poder perceber o quanto Deus já fez na sua vida, sabe, e desejar por mais ainda, né? Ter fome por mais, ter esse apetite que é renovado a cada dia, e não ser grato pelo que passou, né? Você é grato, é agradecido, mas você tem fome por mais, e eu tenho fome por muito mais do que ainda o Senhor tem e pode e irá fazer. Então vamos lá, vamos entrar na live de hoje, vamos entrar no tema de hoje aqui. Na segunda-feira eu falei com você sobre a amargura, né? Nós estamos tratando aqui armas de destruição massiva que o inimigo utiliza para neutralizar, para sabotar, para obstruir o caminho dos filhos de Deus. Então veja bem, o homem, ele é muito parecido, um homem é muito parecido com o outro. E se tem essa similaridade, o que o inimigo faz? Ele está nesse jogo há muito tempo. Então, ele compreendendo isso, ele já percebeu algo que funciona de maneira comum na maioria dos homens. E porque isso tem um funcionamento comum, o que acontece? Ele sabe onde apertar. Ele sabe o que fazer, ele sabe como ele pode acionar algo na sua vida para te paralisar, algo na minha vida para nos paralisar, nos fazer distrair, nos afastarmos daquilo que verdadeiramente o Senhor tem nos chamado para fazer. E dentro desse entendimento, né, nós vamos compreender que isso são armas malignas de destruição massiva, porque muitas pessoas, quando o inimigo aciona essas armas contra elas, essas pessoas elas nunca mais conseguem sair desse lugar e vencer e romper. E por que é importante você entender isso aqui? Porque de repente você está sobre uma dessas ações,
alguma dessas armas de destruição massivas foram acionadas contra a sua vida. E como a gente começou falando aqui sobre o rugido do leão, que é principalmente coisas que vão acontecer dentro do que é a sua mente, dentro do que são as suas linhas de pensamento. Então, o campo de batalha principal na nossa vida é a mente. O inimigo, ele sempre vai buscar atacar a nossa mente de forma a obstruir o nosso entendimento. Por mais que você saiba de uma verdade, você não consegue, ver essa verdade como algo que possa ser tangível na sua vida, e isso fica apenas no campo ilusório. Você acredita sem conseguir vivenciar isso. O que é isso? É um assentimento mental. Você internamente sabe de uma verdade, mas essa verdade não consegue se manifestar na sua vida. E por que ela não consegue se manifestar na sua vida? Existem ramificações dentro de você que precisam ser identificadas, tratadas, removidas, para que o quê? Para que essa verdade ela se carnalize em você. Para que essa verdade ela possa ser, algo que é facultativo, é um fato na sua vida, e não apenas um conhecimento de forma superficial, mas que esse conhecimento ele se torne verdadeiramente, amalgamado a você, ao ponto de que você possa viver isso de uma forma única e transformadora na sua vida. E uma dessas armas, são armas que vão atacar a sua mente, vão confundir a sua mente. E uma dessas armas que nós estamos tratando, na sexta-feira passada nós falamos da apatia. E como é importante você perceber o quanto de pessoas hoje estão presas pela apatia. A live está salva aí nos vídeos, você pode voltar aí e assistir. Agora, a amargura, que eu comecei falando essa semana, na segunda-feira, a amargura é algo também que age de forma muito voraz na vida de muitas pessoas, principalmente pessoas dentro do corpo de Cristo. Existem muitas pessoas amarguradas dentro do corpo de Cristo, e o intuito aqui, querido, é que você possa, parar, ouvir, compreender e buscar também tratar isso dentro de você. E hoje eu quero falar aqui sobre os 2 filhos da amargura. Quais são os 2 filhos da amargura? A raiva e a falta de perdão. Pessoas que são cheias de raiva e de falta de perdão, elas foram contaminadas pela amargura. E essa amargura, ela vai continuar fazendo o seu trabalho, o seu processo na vida de uma pessoa, até que essa pessoa, ela realmente possa parar, reconhecer que ela está envenenada e ela possa buscar a cura. Então veja bem, lá em Hebreus 12, no verso 5, olha o que o texto fala. Olha o que o autor de Hebreus ele escreve e diz. Ele fala assim, cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, é possível se excluir da graça de Deus? Pelo que o autor está falando aqui, sim. Ele fala assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Não saia debaixo da graça de Deus. Não saia do lugar da graça. Aí o que ele continua dizendo? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque o que acontece? A amargura, ela é algo que tem um poder de contaminação muito grande. A amargura, uma vez que uma pessoa está contaminada e você identifica essa contaminação na vida dessa pessoa e não consegue levar essa pessoa a um tratamento, ou seja, a buscar uma cura, há uma grande possibilidade que essa pessoa consiga disseminar, ela consiga contaminar as outras pessoas que entrem em contato com ela. Por quê? Veja bem, aqui fala assim, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Porque a amargura, quando ela nasce na vida de uma pessoa, ela torna a vida de uma pessoa muito perturbada. E você vai entender aqui hoje que essa pessoa que vive debaixo de amargura, que deixou que uma raiz de amargura crescesse no seu interior, na sua alma, essa pessoa não tem paz, nem na hora de dormir. Nem no momento de dormir essa pessoa tem paz. Que isso fique bem claro. E o autor termina falando, contaminando a muitos. Ou seja, existe um alto grau de contaminação que acontece através da vida de uma pessoa amargurada. Toda pessoa amargurada, querido, é uma pessoa contaminada e ela vai contaminar a outros, se ela não for tratada. Imagine você, há 4 anos atrás nós estávamos em meio ao Covid
E no meio do Covid, o que acontece? Quando se descobriu a contaminação que acontecia através do Covid, as pessoas buscavam se separar, se isolar. Por quê? Porque entrar em contato com uma pessoa que tinha contato com aquele vírus ou que estava doente, era quase que certo que você também adoeceria, que você também contrairia esse vírus e, consequentemente, ficaria doente. Agora, imagine isso. Existe um Covid do inferno que é muito mais mortífero do que o próprio Covid que enfrentamos há anos atrás, que é a amargura. E a amargura, ela tem esse poder de contaminação. Efésios 4, no verso 31, diz assim: livrem-se de toda amargura. Paulo chama os efésios a se livrar de toda amargura. Livrar é o quê? Que ele jogue fora. Imagine que a amargura, ela é gerada por algo que pessoas te fizeram, e isso que as pessoas te fizeram, você deve aprender a lidar com isso. Como eu disse na última live, veja bem, você não consegue controlar o que as pessoas vão fazer com a sua vida. Você não consegue controlar as atitudes que as pessoas possam ter com você. Pessoas podem se levantar para te desrespeitar, te desonrar, para te ofender. Você não consegue ter o controle sobre o que elas fazem com você. Mas é obrigação sua aprender a lidar com tudo isso. Saber como processar isso. E a melhor maneira que eu identifiquei, sabe, e que eu busco trazer isso na minha vida todos os dias é que uma pessoa, quando ela não sabe como me tratar, eu preciso primeiramente ensinar ela como eu preciso ser tratado. Porque quando uma pessoa não sabe te tratar, você ensina para ela. Agora, o que acontece? Isso não significa que você deve descer, brigar, sabe? Partir para o mesmo nível de comportamento que essa pessoa tenha. Mas uma das melhores coisas é você aprender a ignorar. Uma pessoa que vem te fazer mal, uma pessoa que se levanta para poder te atacar, te ofender, essa pessoa ela merece ser ignorada, ela não merece a sua atenção. Porém, o que acontece? Quando há a contaminação, ela recebe a sua atenção. Então, é importante que você aprenda a lidar com aquilo que as pessoas façam com você. Você não tem controle sobre isso, mas você deve desenvolver o controle. Como você vai controlar aquilo que as pessoas vão fazer com você? Como você vai agir e reagir, sabe? Porque quando você age igual a pessoa agiu com você, isso é a prova de que o veneno entrou e funcionou no seu sistema. Então é importante você aprender como agir e reagir sempre que as pessoas te tratam de uma forma indevida. E aqui fala, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ele nos chama a nos livrar disso. E ele deixa uma outra recomendação, ele fala assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, uma certeza que toda pessoa que está em Cristo tem é que ele foi perdoado. Porém, veja bem, se eu fui perdoado, querido, em Cristo, eu não tenho o direito de reter o perdão para ninguém. E o perdão não é algo que nós damos a uma pessoa porque ela merece. O perdão é algo dado a uma pessoa que não merece. O perdão é algo que damos a uma pessoa não porque ela merece, mas porque ela não merece. É mostrar misericórdia. Agora, entenda isso, veja bem. A amargura costuma ser o resultado da rejeição e da dor. Pessoas rejeitadas, pessoas que sofreram algum tipo de agressão, são pessoas que desenvolvem amargura no seu coração. As pessoas se tornam raivosas e amargas quando deixam de perdoar. Então, todas as vezes que você fecha o seu coração para não liberar perdão por algo que as pessoas fizeram para você, o que vai acontecer dentro de você? Você vai desenvolver uma raiva no seu interior, mas também uma amargura na sua alma. Por quê? Porque você foi machucado, porque você foi ofendido. Você tem direito de ficar assim? Segundo o ensinamento, segundo o falar do mundo, sim. Porém, de acordo com aquilo que nós entendemos dentro das Escrituras, essa não pode ser a nossa condição. Eu não posso controlar o que as pessoas fazem comigo, mas eu tenho a obrigação de aprender o que eu tenho que fazer com o que as pessoas fazem comigo. Se uma pessoa me agrediu,
o que eu vou fazer? Se uma pessoa está falando mal de mim, o que eu vou fazer? Se uma pessoa está se levantando contra a minha vida, o que eu vou fazer? Eu não tenho controle do que essa pessoa faz, mas eu tenho controle das minhas ações. E é muito louvado um homem que aprende a controlar-se. Lá em Provérbios vai falar que o homem que controla o seu próprio espírito, ele é mais valioso, ele é mais precioso do que um guerreiro que tomou a cidade. Porque veja bem, aos olhos naturais, pode ser que um homem que conquista uma cidade, ele é muito imponente, ele é muito valente. Porém, é muito mais fácil você conquistar alguma coisa aqui fora do que conquistar alguma coisa dentro de você. Então, é olhar para dentro de você e saber perceber, e saber, buscar ter o autocontrole, mas também o domínio próprio, que é uma das manifestações do fruto do Espírito, e poder o quê? Deixa eu ver aqui, porque parece que o microfone descarregou. Esse abençoado. E poder o quê? E poder, tratar isso de forma certa. Agora veja bem, o termo hebraico para a palavra amargura é mara, e que significa o quê? Relaciona-se a um sentimento de rebeldia. Toda pessoa amargurada é uma pessoa rebelde. O que é a rebeldia? A rebeldia é uma das faces da transgressão. A transgressão, veja bem, dentro da escada da iniquidade é o segundo degrau. Entenda que a escada da iniquidade começa com o pecado, depois ela evolui para a transgressão e por último ela se torna uma iniquidade. Então a amargura, ela é caracterizada, como uma rebeldia. E a rebeldia é o segundo degrau na escada da iniquidade. E o que significa? Significa ser, significa causar fazer algo amargo ou desagradável. Significa rebelar-se. Significa mudar, ser desobediente, rancoroso, provocativo. Uma pessoa que vive para provocar o outro. A amargura é raiva reprimida e está ligada à teimosia. É a recusa que uma pessoa tem em perdoar. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Cara, e é tão tóxico você conhecer pessoas assim, ver pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas que elas carregam coisas de 20, 30, 40 anos, quase 50 anos ali, carregando coisas que fizeram no passado, que elas não conseguem perdoar, que elas não conseguem esquecer. Adriano, como que é eu esquecer? Deus apaga a minha memória? Não é que ele vai apagar a sua memória, você vai se lembrar do que foi feito, porém, quando o perdão acontece, é extraído a dor que aquela memória provoca em você. A dor daquele evento, daquele momento, ela deixa de existir na sua vida. Você vai até se lembrar da situação, mas o efeito da dor é extinto. Aquilo não te afeta mais, aquilo não azeda mais a sua vida. A pessoa rejeitada costuma ter dificuldade em perdoar, porque nós queremos ser amados, queremos ser aceitos, mas quando somos rejeitados, isso desenvolve em nós o quê? Uma amargura. E isso, nós tratamos isso muitas vezes como o quê? Como uma falta de perdão. A rejeição, ela dói e ofende, o que exige perdão. E de repente, olhe para você nessa manhã. Olhe para você no dia de hoje. De repente você está aí todo dolorido e ofendido por dentro, porque você ouviu algo que não gostou. Você foi tratado de uma maneira que você não gostou. E isso gerou em você, você sentiu rejeitado. E essa rejeição gerou em você o quê? Algo que hoje exige que você seja alguém que perdoe. A falta desse perdão pode gerar amargura no coração de uma pessoa. Isso se torna um círculo vicioso, porque preste atenção, pessoas que estão vivendo... O microfone hoje tá benção, velho.
Irmãos, ano passado, em dezembro, eu tinha começado uma série de lives aqui no Instagram, e eu não sei te falar o que acontecia. As lives, eram 21 lives, aí o que acontece? Quando as primeiras estavam acontecendo, estava nas 7 primeiras ainda, da quarta para a quinta as lives começaram a cair sozinhas. Eu nunca vi isso acontecendo com ninguém fazendo live aqui no Instagram. As lives começaram a despencar, eu fiquei muito puto. Falei, cara, isso nunca vi isso acontecendo com ninguém, mas agora está acontecendo comigo. Aí eu continuei fazendo, aí foi quando eu fui para o YouTube, comecei a fazer lives lá no YouTube. E dei um tempo de Instagram, por isso eu voltei agora, porque tem quase um ano que eu passei essa raiva e eu falei, é o inimigo, não tem condição, porque eu não vejo ninguém, né, acontecendo isso. No meio de uma live, no meio de uma transmissão, a live só cortava. 15 minutos de live ela caía, 20 minutos de live a live caía. E como a gente estava num tempo de estudos muito profundos, eram ali, tinha live ali que dava 1 hora, teve lives que chegaram quase 2 horas, o Instagram não caiu. Aí de repente ele começou a despencar todas as lives com 10, 15 minutos. Então, aí quando eu vejo coisas acontecendo que normalmente não acontece, que nem o microfone está carregado e toda hora que ele está apagando. Por que ele está apagando? Miserável, né? Mas quebramos nessa hora toda ação demoníaca que quer impedir que a verdade seja compartilhada. E declaramos, Pai, que a Tua palavra continuará assim, sendo liberado, o ensino continuará sendo liberado, porque eu tenho certeza que vidas serão tocadas e abençoadas por isso, em nome de Jesus. Agora veja bem, a amargura é um espírito de raízes profundas. Como eu expliquei na segunda-feira, vai desenvolver raízes profundas na vida de uma pessoa. Essas raízes vão fundo nas emoções de pessoas. E é difícil arrancar esse espírito porque a pessoa sente raiva e outras emoções que são emoções muito intensas. São emoções muito fortes e parece para a pessoa extremamente reais. Então veja, a raiva e a falta de perdão é algo que é muito nítido dentro dessa pessoa. Esse demônio se enraiza na carne dessa pessoa, ele vai prender na carne, como se passasse arame na carne de uma pessoa. Então a amargura, ela vai gerando esses dois filhotes. Ela vai gerando a falta de perdão e a raiva, que vai se prendendo na carne de uma pessoa. E leva a pessoa a reagir de forma violenta ou relembrar a amargura serve para satisfazer a carne. Quantas vezes pessoas não vão parar e ficar ali remoendo no canto aquilo que alguém fez? E principalmente, veja bem, se ela está convivendo com a pessoa com quem ela está amargurada. O que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela vai sentar no canto, ela vai ficar olhando para a pessoa que fez, que trouxe, que gerou essa amargura nela, e ela vai ficar simplesmente, sabe, sentada ali, remoendo isso dentro dela. Esse remoer nada mais é do que o quê? Estou falando com você, moço. Misericórdia, velho. E essa amargura nada mais é do que o quê? É uma satisfação que a nossa carne vai recebendo à medida que nós estamos ali, o quê? Olhando para a pessoa e trazendo a memória. É quando Satanás começa a trazer a memória. Essa pessoa falou isso, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez mais isso com você, e isso vai o quê? Sabe, crescendo dentro de você. Essa satisfação falsa serve apenas para machucar a carne e para abrir porta para espíritos de enfermidade, incluindo artrite e o câncer. Então, pessoas que têm essa dificuldade de perdoar são pessoas propensas a desenvolver artrite, artrose, osteoporose. São uma série de doenças, enfermidades graves que acontecem de dentro. E principalmente o câncer. Ela é simbolizada pela ofensa. E é por isso, veja bem, que a raiz da amargura precisa ser quebrada. Uma das armas que nós, como cristãos, filhos de Deus, devemos usar para quebrar o poder da amargura, da raiva e da falta de perdão é o jejum.
O jejum faz com que a carne venha passar fome. Se a carne está se alimentando da sua amargura, da sua raiva, da sua falta de perdão, no momento que você começa a jejuar, você está declarando para a sua carne: é hora de você passar fome, é hora de você ficar com fome. A amargura é muito comum e existem hoje multidões de pessoas que precisam ser livres dela. Por isso, sabe, na segunda-feira Deus me trouxe aqui para compartilhar sobre isso, e aqui a gente está pela segunda live, né, o segundo momento onde nós estamos falando sobre isso. Agora preste atenção, lá em Mateus 18, fala sobre a falta de perdão que abre a porta para espíritos atormentadores. Por isso eu disse no início dessa live, pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas não conseguem nem dormir. Pessoas amarguradas, elas não conseguem nem dormir, porque no momento que ela vai deitar na sua cama, ela fica remoendo no seu interior aquilo que pessoas fizeram com ela. Em vez de ela processar o lixo, ela traz o lixo para dentro dela, e é como se ela abrisse aquele saco de lixo e ficasse revirando aquilo dentro dela, na alma dela, ou seja, na mente dela, ela fica repassando aqueles fatos, ela fica relembrando aquelas palavras, ela fica revivendo aqueles momentos, e isso vai amargurando ainda mais o seu coração. Agora, o que nós precisamos entender e fazer para que isso, sabe, seja quebrado, para que isso possa modificar? Primeira coisa que vai acontecer é você entender que aquilo que você está fazendo está te causando um grande mal. É entender que o que você está fazendo está te causando um grande mal. Porque, veja bem, a cura para acontecer, ela depende totalmente do doente entender que ele está doente. Da pessoa que está presa, entender que ela está presa. Da pessoa que está amargurada, reconhecer que ela está amargurada. A cura só pode acontecer neste momento. Até que você não consiga reconhecer o estado, o diagnóstico no qual você está, é impossível que você verdadeiramente receba a cura. Então, que você possa compreender isso nessa manhã, né? Já estamos dando aqui o nosso tempo, eu não quero me exceder a esse tempo. Tinha muita coisa ainda a falar e vai ficar para sexta-feira, que vai ser a última live onde nós vamos continuar falando sobre essa mesma questão. Então, o que eu quero que você saia daqui, né, refletindo, pensando e processando aí dentro de você? Aprenda a lidar com aquilo que as pessoas fizeram com você. Que você possa parar no dia de hoje. Preste bem atenção. Pegue uma folha de papel. Só um minutinho. Que você possa pegar uma folha de papel e que você coloque risque 3 colunas. E nessas 3 colunas, o que você vai fazer? Na primeira, você vai escrever em cima nome. Na segunda coluna, você vai escrever o que fizeram. E na terceira coluna, você vai escrever como eu reagi. Na primeira coluna, que é o nome, você vai escrever o nome de todas as pessoas que fizeram algo contra você, que geraram amargura no seu coração. Escreva o nome de todas as pessoas. Se precisar de mais de uma folha, fica à vontade. Pega até o caderno se precisar. Mas faça esse exercício. Coloque o nome de todas as pessoas que fizeram algo com você, que você guardou algum tipo de ressentimento da vida dessas pessoas. Que você tem alguma trava contra a vida delas. Isso vai ser libertador e na sexta-feira você vai entender isso melhor. Na segunda coluna você vai escrever o que essas pessoas te fizeram. Como elas agiram com você e o que foi feito? Né? Coloque, se quiser, detalhe isso. Isso vai ser curador, isso vai liberar uma cura tremenda na sua vida. E a terceira coluna você vai escrever como que você reagiu até hoje. Como você reagiu. O que você fez? O que você fez com a pessoa que fez isso com você? Como você agiu, né? Como eu reagi? Faça esse exercício, coloque essas 3 colunas, preencha elas. Sexta-feira, 8h30 da manhã, a gente está aqui novamente, a última live da semana, e nós vamos fechar esse assunto a respeito da amargura. Eu creio, será libertador para a sua vida. Você vai voltar a dormir. Os espíritos atormentadores que falam em Mateus 18, eles vão sair aí de volta da sua cama. Porque você deita na cama, eles ficam cantando ciranda, cirandinha do inferno na sua cabeça, te atormentando. E quando você é livre da amargura, quando os filhos da amargura saem da sua vida, você recebe novamente a capacidade para dormir que você perdeu. E como
Você precisa disso. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. E compartilhe essa live. Tem muitas pessoas presas nisso, que precisam ouvir, aprender e precisam ser livres. Deus te abençoe. Sexta-feira, 8h30 da manhã, estamos aqui, tá bom? Deus te abençoe. Shalom.